A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo, amém, ao primeiro estudo bíblico e primeiro vídeo do canal. Deus vai falar muito através desse canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, amém? Deus vai falar poderosamente contigo através desse vídeo e de vídeo ainda que vão ser realizados, amém? Hoje nós damos início ao primeiro estudo bíblico do livro de Mateus. Se inscreva no canal, já vou pedindo, se inscreva no canal, ative as notificações, amém? Porque nós vamos fazer uma série, uma playlist de estudo do livro de Mateus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 1. Deus vai falar poderosamente conosco. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo vos ensinará, vos guiará em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo está nesse lugar. Ele vai nos guiar, vai nos instruir. Ele vai abrir os nossos olhos espirituais, porque a Bíblia não é um livro físico. A Bíblia é um livro espiritual. E ele vai abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, enxergar para além daquilo que está escrito, porque tem muitas revelações por detrás da letra e Deus hoje vai falar conosco, amém? Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, ou seja, descendente de Davi e descendente de Abraão. Aqui Jesus está herdando duas promessas, a promessa abraâmica e a promessa da parte de Davi. Qual é a promessa da parte de Abraão? Deus tinha dito a Abraão assim, que através da tua descendência, através da sua descendência serão, através de você, todas as nações da terra serão benditas, ou seja, através de um que virá da tua descendência, todas as nações da terra serão benditas. Ou seja, estava a falar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria e daria a sua vida não somente para os judeus, mas para todos aqueles que nele creem. Ou seja, através de Abraão, através do descendente de Abraão, que é Jesus, todas as nações da terra, todos poderiam experimentar da graça de Deus e serem salvos, serem abençoados por intermédio do sacrifício de Jesus. E qual é a promessa da parte de Davi? Que o reino de Davi seria eterno. Não estava falando exatamente que Davi reinaria para sempre, mas através de um descendente de Davi, amém? Um dos descendentes de Davi iria reinar para sempre. Jesus Cristo é filho de Davi, descendente de Davi da parte de José, ou seja, o céu aceita a adoção. O Cristo não é exatamente filho de José, porque ele não, ou seja, não foi José quem gerou Jesus, foi o Espírito Santo, mas Jesus Cristo é filho de José por adoção. Então quer dizer que o céu aceita a adoção, então quer dizer que Deus aceita a adoção. Então Jesus Cristo é descendente de Davi da parte de José, filho de José, descendente de Davi. Então, sendo descendente de Davi, automaticamente ele herda a promessa davídica de que ele reinaria para sempre. E Jesus reina para sempre. Versículo 2. Abraão gerou Isaac. Aqui vai começar o Mateus. O objetivo de Mateus, ao escrever o Evangelho de Mateus, é nos mostrar que Jesus Cristo é Messias, que Jesus Cristo já estava descrito no Antigo Testamento, porque se você ler o Antigo Testamento, tudo que estava no Antigo Testamento, os profetas, eles já apontavam, eles já profetizavam, eles já falavam acerca do Messias. Então, o objetivo do Mateus é trazer as escrituras, aquilo que já estava escrito, aquilo que o profeta falou, para nos mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Cristo, ele é aquele que havia de vir para dar vida pela humanidade. Por isso que ele vai desde a genealogia, ele vai desde o Abraão, porque tudo começa com Abraão, Deus chamando Abraão, a descendência começando do Abraão. Então ele vai começar do Abraão para nos mostrar, e ele vai chegar até José, para nos mostrar que Jesus Cristo é descendente de Abraão, descendente de Davi, filho de José, e ele é descendente, ele é herdeiro da promessa que havia de acontecer, que Jesus, o Messias. Glória a Deus. Vamos lá. Ele vai dizer assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá,
Então, ele não vai falar de outros filhos de Jacó. Ele vai diretamente para Judá, que é a tribo de Judá. É a tribo em que Jesus veio. Amém? E ele vai, olha, se você ler o livro de Mateus, você vai ver que Mateus ele vai resumindo as coisas. O objetivo do Mateus não é descrever o acontecimento, descrever a história de Jesus. O Lucas é quem descreve a história detalhadamente. O objetivo do Mateus é pegar algumas passagens, algumas passagens do Antigo Testamento para nos mostrar, somente para provar que Jesus é o Messias. Ele vai falar, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez, Perez gerou Zerá. Aqui ele vai falar, depois você vai ler aí na sua casa, amém? Aqui ele vai falar de todos os descendentes de Judá, até chegar a Davi, no versículo 6, vai dizer que Jessé gerou Davi, e por aí, até chegar o José, que é o marido da mulher, meu Jesus amado, marido da mulher, oh glória, marido da Maria, amém, e pai de Jesus por adoção. Aqui no versículo 16, pulando, ele vai dizer, Jacó gerou José, marido da Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Versículo 17, portanto, o total da geração é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o auxílio da Babilônia, 14 gerações, do auxílio da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Depois no versículo 18 vai falar sobre o nascimento de Jesus. Como foi o nascimento de Jesus? Se você ler do versículo 18 ao versículo 25, o Mateus não vai contar detalhadamente como foi o nascimento de Jesus. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, o Lucas vai resumir, ou seja, o Lucas vai contar detalhadamente como aconteceu o nascimento de Jesus. O Lucas vai falar do anjo Gabriel que veio falar com a Maria, mas já o Mateus não fala do anjo, ele só vai diretamente para o nascimento e ponto final. No versículo 18 ele vai dizer, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira, estando a Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, então ela não tinha casado com José ainda, a Maria não tinha casado com José ainda, ele estava prometido, ou seja, eles iriam casar, estavam se preparando para casar, ainda não eram casados, não tinham relações sexuais. A Maria era virgem. Ele vai dizer, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Versículo 19, então José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, com certeza, segundo a lei, a Maria tinha que ser exposta e com certeza apedrejada. Mas a Bíblia diz que José, sendo homem justo, ele não queria expor ela à desonra pública, mas ele planejou na sua mente deixá-la sem ninguém saber de nada. Ele estava magoado. Na mente dele, a Maria tinha traído ele. A Maria tinha adulterado, a Maria tinha traído ele. Então, na cabeça dele, ou seja, ele estava planejando deixar a Maria secretamente, sem ninguém saber de nada. Mas o versículo 20 vai dizer, mas enquanto meditava sobre isso, enquanto ele pensava sobre isso, eu imagino a cabeça de José, José pensando um monte de coisa. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho, olha, Deus fala por intermédio do sonho. Deus fala conosco por intermédio do sonho. Você precisa dar atenção aos sonhos que Deus tem te dado. Muitas das vezes Deus tem te dado direcionamento, livramento no sonho, mas você não tem coisas que você está vivendo que nem era para viver, porque Deus já tinha falado com você no sonho. Por não acreditar que Deus fala no sonho, ou por não dar atenção ou não entender o sonho, você está vivendo caos. Depois nós temos a tendência de orar e dizer, Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas Deus está dizendo, eu já falei contigo no sonho. Então você não prestou atenção. No livro de Jó, capítulo 33, Jó diz assim, ora, Deus fala 1, 2, 3 vezes, mas ninguém atenta para isso. Em sonho, em visões noturnas, para quê? Para livrar o homem da cova, da morte. Deus fala no sonho, preste atenção nos sonhos de Deus, amém? Nas alertas de Deus. Olha, no sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas. Ele iria fazer algo, amém?
que com certeza Deus não queria que ele fizesse, que era deixar a Maria. O anjo veio para fazer ele entender que aquilo que estava no ventre da Maria, a Maria não adulterou, a Maria não dormiu com outro homem. Era um propósito de Deus. Tem pessoas que estão largando, sabe? Tem coisas que você está largando, está deixando, lugares que você está abandonando, que é Deus quem te colocou lá com um propósito. Entendeu? E quando você deixa esses lugares, você perde a oportunidade de viver a promessa de Deus, porque não entendeu. Assim como José não tinha entendido. José achava que aquilo que estava no ventre da Maria era fruto de uma traição. Eu sei que eles não estavam bem casados, mas ele já se sentia atraído por ela. Eu creio que ele já tinha feito muitos planos, ele tinha feito, e saber que a Maria está grávida, ele ficou decepcionado. Ele não entende. Tem pessoas que estão decepcionadas com Deus porque não entendeu o propósito. Tem lugares que você está, tem pessoas que Deus uniu a você com um propósito, mas você, por não ouvir a voz de Deus, não está entendendo. Mas Deus vai te fazer ouvir a voz dele no sonho, para que você possa entender o propósito. Em nome de Jesus. Olha, e dará, olha o que a anjo vai falar. José, filho de Davi, não temas receber a Maria como a sua esposa. Não tenha medo, meu irmão, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, não é de homem nenhum. É o Espírito Santo que a introduziu com um propósito, meu filho. Não temas, fique com ela. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir. Olha aqui que ele fala, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito através do profeta. Então, quer dizer, aquilo aconteceu, meus irmãos, para se cumprir aquilo que foi escrito. Então, você está entendendo? Ele está nos fazendo entender que Jesus, que aquilo que Jesus está vivendo, o espaço de Jesus, até o nascimento de Jesus, já estava escrito. Então, ele é o Messias. É isso que ele quer nos fazer entender. É isso que Mateus quer nos fazer entender. O que é que o profeta falou? O que é que Deus falou através do profeta? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. José, despertado do sonho, então isso não aconteceu enquanto ele estava acordado. Isso aconteceu enquanto ele recebeu essa mensagem, ele recebeu o recado no sonho. Tem mensagem de Deus que você vai receber nos sonhos. Amém? Tem direções que Deus vai te dar, não de joelhos no chão, mas no sonho. Você não pode definir como Deus fala com você. Deus vai falar com você. Tem coisas que Deus vai falar com você somente através do sonho. Então preste atenção nos sonhos, pelo amor de Deus. Preste atenção nos sonhos. Ele vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E José despertou do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu a Maria como a sua mulher. Ele fez exatamente como Deus mandou ele. O anjo não veio em nome do anjo, o anjo veio em nome de Deus. Então era Deus nesse momento a falar com o José através de um anjo. Amém? Então, ele fez aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Tem pessoas que o problema dele é que ele não ouve a voz dele. Ele ouve a voz de Deus, mas não obedece a voz de Deus. Vive caos da mesma forma. O segredo não é somente ouvir a voz de Deus. Não é somente entender o sonho. É obedecer. É fazer. É colocar em prática para você ter resultado. Eu posso saber, ter informações que a Coca-Cola me faz mal. Se eu não parar de tomar Coca-Cola, se eu não tomar uma atitude em relação a isso, que resultado vou ter? Vou continuar a ser prejudicado, porque eu sei que faz mal, mas eu não pratico. Eu sei que o bem é eu parar de tomar. Eu sei que eu tenho que parar de tomar. Mas o conhecimento em si não gera resultado. Um conhecimento é uma porta para o resultado. A prática gera resultado. Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Amém? José despertou do sonho, ele fez tudo conforme o anjo ordenou para ele. 25, para a gente terminar. Contudo, não coabitou, não dormiu, amém, com ela enquanto, em outra tradução está, eu estou lendo a tradução King James, amém, King James atualizada. Se você quiser me acompanhar nos estudos, durante o estudo todo,
baixe a versão King James, amém, para você entender melhor, ou também pode me acompanhar em outras versões. Nós temos Almeida atualizada, amém, também pode usar essa tradução, mas a tradução que eu estou usando, só para você saber, é a King James, amém, atualizada. 25 ele vai dizer que ele não dormiu com ela até, na versão Almeida atualizada vai dizer assim, que o José não dormiu com a Maria até Jesus nascer. Mas quando Jesus nasceu, a Maria não era mais virgem, porque ela teve relações sexuais com José. Tanto que lá mais à frente você vai ver o Mateus descrevendo quando Jesus vai para a cidade de Nazaré, volta para a cidade de Nazaré. O Mateus vai dizer que a população começa a perguntar, questionar, isso não é filho de José, filho da Maria, e os seus irmãos não são estes? Então vai descrever os irmãos de Jesus, filho da Maria. Então a Maria, para além de Jesus, já teve outros filhos. Então ela já não é virgem. Amém? Ela foi virgem até conceber Jesus. Então a Maria não é virgem. Amém? Ele vai dizer, contudo não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. José lhe colocou o nome de Jesus. Nós ficamos por aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação assim que eu colocar o Mateus capítulo 2, amém? Vai ser muito top. Deus vai falar conosco ainda poderosamente. Você crê? Deixe o seu pedido de oração nos comentários, amém? E diga como está sendo o estudo bíblico, como foi o capítulo 1 do livro de Mateus. E partilhe, por favor, partilhe, amém, este vídeo, deixe Deus te usar. Tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através desse estudo. Tem pessoas que estão muito arrasca, procurando saber como eu entendo. Tem pessoas que lêem a Bíblia e parece que a Bíblia está a falar chinês para ela. Parece que a Bíblia está a falar chinês para ela, não entende nada. Essa é a oportunidade. Deus me ungiu para trazer para você, amém, a revelação da sua palavra. Nós vamos começar do livro de Mateus até acabar, vamos pegar outro evangelho, amém? Vamos fazer de playlist em playlist. Mateus capítulo 1, João capítulo 1, até o último capítulo, nós vamos assim diante e Deus vai falar poderosamente conosco. Partilhe com teu amigo, partilhe com aquele irmão seu que você sabe que precisa conhecer mais a Deus, precisa ouvir mais a voz de Deus. Amém? Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o teu like, porque o teu like vai ajudar o YouTube a entender que você gostou do vídeo e ele vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, amém? Deus te abençoe, partilhe, deixe Deus te usar, beijos, até o próximo estudo bíblico, Mateus capítulo 2. Deus te abençoe.